Bom dia, pessoal. Esse mês, nas nossas práticas de yoga online, através da plataforma Zoom, a gente está trabalhando especificamente com uma qualidade intrínseca do ser humano chamada de coragem. A coragem, ela pode ser interpretada de diferentes formas. Ela é um sinônimo de firmeza de espírito, ela é um sinônimo de garra, de determinação, de força, de abertura. Ela representa a essência da vida, que através do impulso faz a gente ir além, mesmo com medo. Então a coragem, ela não é a ausência do medo, mas sim mover-se apesar do medo, mesmo com medo. E ela é uma característica bastante pertinente, digamos assim, aos nossos momentos atuais. E ela dá esse impulso para a gente começar o ano de uma forma mais motivadora, de uma forma com mais energia, com mais garra, com mais força de vontade. A coragem, ela também representa a força física, representa você conseguir sustentar a sua força, o seu uso da força por um tempo mais prolongado. E ela quebra muitas barreiras, porque ela faz você ir muito além do que você imaginava. Porque a gente imagina algo quando a gente tem medo, e a gente imagina e a gente consegue concretizar outras coisas quando a gente vai além do medo, quando a gente passa a barreira do medo e mesmo com ele vai atrás do que a gente deseja, dos nossos sonhos mais profundos, do nosso querer, que nos motiva a ir além. E eu estou utilizando, na verdade, né? Eu escolhi esse assunto como tema para as nossas práticas do mês. E então essa live, essa gravação, ela vai para os nossos alunos, né, que estão aí na nossa plataforma, que estão com a gente aí firme desde julho do ano passado, no meio da pandemia, mas também para pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais do que a gente faz nas aulas, porque o yoga vai muito além das posturas físicas, muito além das técnicas de respiração, e eu utilizo como base por mês uma qualidade intrínseca do ser humano. A gente vai com essas qualidades até julho desse ano, depois a gente começa a trabalhar com outros conceitos dentro da filosofia do yoga, e também como que é a relação entre a prática física, o nosso corpo físico, com essas qualidades inerentes do ser humano, com o nosso lado emocional, porque está tudo correlacionado, e o yoga traz essa integração maior de corpo, mente, coração, espírito. Então, através das posturas do guerreiro, da sequência de posturas do guerreiro, é que a gente desenvolve esse trabalho da coragem. Então, a coragem é a base mais teórica, mais inerente do nosso comportamento, das nossas ações, é o que a gente deseja despertar e cultivar em todos os aspectos das nossas vidas. Mas por como fazer isso, né? E através da prática do yoga a gente desenvolve as práticas que trabalham as posturas do guerreiro. O Virabhadrasana, que é o guerreiro auspicioso. Vira significa guerreiro, Bhadra significa auspicioso, e asana, postura, Virabhadrasana, postura do guerreiro auspicioso. E ela tem diversas variações, ela tem o guerreiro 1, tem o guerreiro 2, o guerreiro 3, tem variações mais modernas, digamos assim, dessas posturas, que é o reverso guerreiro, que é o guerreiro humilde. Então a gente está trabalhando com uma gama de posturas que trazem essa afirmação da coragem, da força, da garra, da determinação, da abertura, da firmeza de espírito, da essência da vida, de você ir além mesmo com medo. Então é essa correlação das posturas do guerreiro com a força da coragem que está por trás dessas posturas, né? E a intenção de unir a questão da qualidade inerente com as posturas do guerreiro traz também a questão da base do yoga, que o yoga é um estilo de vida, ele também é uma filosofia de vida, então a gente se baseia muito em estudos muito antigos do yoga, e um deles é o estudo da mitologia hindu, que está por trás do yoga, né, do descobrimento do yoga há mais de 10 mil anos atrás. Então, como que funciona essa história, né? A gente pega essa história, esse simbolismo dessa história, e a gente aplica essas lições simbólicas na nossa vida.
A história é que Shiva, ele era apaixonado por Sati. E Sati tinha um pai muito brabo, muito restrito, muito autoritário, que não aprovava o relacionamento, o casamento entre Shiva e sua filha Shakti, né? Sua filha Sati. Então, começa com essa história, porque a imagem do Shiva era uma imagem muito tenebrosa. Ele parecia assim com uma imagem muito tenebrosa, todo acinzentado, coberto de nuvens cinzas. E o pai não aprovava esse casamento, não aprovava essa relação. E então, existia naquela época muitos rituais, né? Rituais de cerimônias religiosas que eram feitos constantemente entre famílias. E o pai da Sati, que chamava-se Daksha, ele resolveu fazer um ritual, né? Que é um festival que eles falam, um festival de cerimônia religiosa. E não convidou o Shiva. Ele convidou todos os outros deuses, mas não convidou o Shiva, porque ele não aprovava o casamento, a relação entre Shiva e sua filha Sati. E então, por isso, a Sati vai ao evento, percebe que Shiva não foi convidado e vai atrás do pai, vai conversar com o pai, vai perguntar pro pai: por que você não chamou o homem que eu amo, eu quero que ele esteja aqui comigo. E o que acontece é que o pai, muito friamente, fala para ela que o Shiva não é bem-vindo e que ele não vai aprovar o casamento. E com isso, com muita fúria e com muita dor, Sati, no próprio ritual, no ritual do próprio pai, joga-se na fogueira. Ela se joga-se numa fogueira enorme, acinzentada, que estava acontecendo lá na cerimônia, e comete suicídio. Ela tira a sua própria vida, ela se taca, né, no fogo e é queimada viva. E isso traz uma dor muito grande para Shiva, que ao saber que sua amada cometeu suicídio devido à não aprovação do pai da relação entre os dois, ele vai até o evento. E aí é o simbolismo do guerreiro. Ele vai até lá, ele pega uma mecha do cabelo, ou um fio do cabelo, como fala a literatura, joga no chão, e das trevas do solo, das trevas da terra, surge a imagem do guerreiro, surge o Virabhadra, o guerreiro auspicioso, né? E é engraçado que a literatura conta aqui que ele surge em Virabhadrasana 1, a posição do guerreiro 1. E aí ele ruge alto, saca sua espada e se prepara para o ataque em Virabhadrasana 2, na postura do guerreiro 2. E então, num golpe certeiro, assertivo, ele decapita Daksha, o pai da Sati, em guerreiro 3, que é a postura do equilíbrio. E é muito interessante, né, que a mitologia fala sobre essas três posturas, que ele, digamos, tenta se vingar da morte de sua amada, matando, decapitando o pai da sua amada, o Daksha, o pai da Sati. E por isso, ele vê o resultado da sua fúria avassaladora e é envolvido por um sentimento de compaixão. E ele usa esse poder para reparar a destruição. Então ele sente o impacto da fúria dele, da raiva dele, daquele impulso dele em decapitar o pai da sua amada. E por isso, por ele reconhecer essa força e reconhecer talvez que ele tenha ido um pouquinho longe demais, né, com o intuito de destruir, de acabar com a vida do pai da sua amada, Daksha, o pai da sua amada, na mitologia ele não morre, ele é decapitado, mas ele não morre. Então ele continua vivo, ele olha para Shiva com respeito e reverência, né? E Shiva então diz que se retira para as montanhas para mergulhar em meditação profunda ao encontro da sua amada Sati. A forma dele conseguir encontrar a sua amada através da meditação, através das orações, através do trabalho interno que ele foi fazer nas montanhas, depois de receber o perdão do pai da Sati, ou Daksha, né, que não morre.
Então, quais são as lições disso? Qual que é a correlação, né? Essa história parece um pouco bruta, né? Parece um pouco pesada, comparando com o que a gente aprende no yoga, que é a não violência, mas é justamente esse o ponto, né? O que acontece, né? Esse contexto de yoga, esses simbolismos, eles trazem os nossos aspectos mais profundos à tona. Então, eles trazem as nossas sombras, eles trazem essa forma de como a gente usa a nossa coragem, como a gente usa a nossa força, seja para construir, seja para destruir. Então, saber dosar essa força, saber perceber quais são os efeitos, as consequências dessa força, de você saber dosar ela de forma consciente, usá-la para construir, né? E muitas vezes para destruir, mas que seja uma destruição mais passiva, que não envolva violência, né? Que não envolva a morte, digamos assim, a morte física, né? Então tudo isso é muito simbólico e representa esses aspectos inerentes dentro de nós, né? Então o guerreiro feroz, o guerreiro auspicioso, ele representa encarar as nossas sombras, as emoções que a gente prefere esconder, como medo, raivas, inseguranças, né? E aí fala aqui, ó, os mitos tornam o nosso lado sombrio mais acessível. E através desse processo extraímos força, coragem, determinação, abertura, energia positiva, né? E todas as outras emoções que têm como base o amor. Então, essas posturas, elas nos auxiliam a entrar em contato com as nossas sombras, iluminar essas sombras, perceber aonde que a gente tem as sombras, onde que é preciso levar um pouco mais de luz, um pouco mais de consciência, um pouco mais de atenção, né? E a gente desenvolver uma força, uma coragem grande para destruir simbolicamente, destruir na nossa mente, principalmente, os nossos maiores inimigos, sejam eles internos, sejam eles externos, né? E como fazer isso? É mergulhar através do autoconhecimento. As posturas do yoga com uma base de uma qualidade intrínseca como a coragem faz com que a gente mergulhe em si mesmo, entenda um pouco mais da nossa própria complexidade, entenda um pouco mais da nossa própria realidade interna, volte-se para dentro, né? Trabalhe com esse autoconhecimento, com esse autodesenvolvimento, né? E então possa viver uma vida mais em paz e com o princípio da não violência, que a gente chama de ahimsa no yoga, né? Então, a intenção do guerreiro é sacudir estagnação, porque o guerreiro, ele é de esforço, né? Ele é movimento, então as práticas do guerreiro trazem movimento físico, trazem movimento com a respiração, com a energia, então a gente sacode a estagnação e o desânimo que vive dentro de nós muitas vezes durante a nossa vida e desperta uma força interior enorme, né? Para que a gente tenha coragem, iniciativa de cada vez mais voltar-se para si, cada vez mais fazer esse trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é uma responsabilidade de cada um de nós. A gente se desenvolver primeiro para depois poder focar no fora, né, com mais força, com mais energia, né? E caminhar nesse caminho de autodesenvolvimento, sabendo lidar principalmente com os diversos tipos de violência que assolam a nossa vida, a nossa realidade, né? Seja violência física, seja violência psicológica. Então, saber lidar com esses momentos de violência, onde a gente tem reais ameaças, ou ameaças que não são tão reais, que é a mente que cria, mas que a gente se sente ameaçado, né? Então, como lidar, como usar a força do guerreiro, a coragem do guerreiro, para que a gente possa sacudir o que não nos serve, eliminar o que não nos serve e buscar trabalhar na direção de construir o que a gente deseja, com esforço, com compromisso, né? O guerreiro é compromissado, o guerreiro é focado e o guerreiro não é passivo, mas ele é da paz. Ele tem o foco em reconhecer e reconstruir a paz. Então o guerreiro é o guerreiro da paz, diferente da passividade, porque o guerreiro é muito ativo. Então as práticas desse mês envolvem essa energia, envolvem esforço, envolvem força, determinação, garra, coragem e fazem com que a gente tenha não só um corpo forte, um corpo saudável, mas também uma mente saudável, uma mente coerente com o corpo, coerente com o coração, e a gente possa ir na direção de tudo que a gente deseja, os nossos sonhos, nossas vontades, nosso poder mais profundo. Vem comigo, todos convidados a participar então das nossas aulas que acontecem via Zoom nas terças e quintas, às 9 da manhã e às 10:30 da manhã, semanalmente. Até a próxima. Namastê.